Você já sentiu o amor de Jesus? Você sabe o que isso significa? Se não, você tem que buscar. E você, quanto mais conhecer a Ele, mais você vai ver o quão perto Ele está de você. Hoje, nós vamos dar continuidade à meditação de Salmos, hoje 53 e mais alguns outros. Vamos, antes de tudo, pedir para que Ele nos conduza, né? Meu Senhor Jesus amado e querido, uma vez mais, nos colocamos na Tua presença para poder pedir que o Senhor nos conduza na meditação que fazemos da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada, é luz, que ilumina o nosso caminho e que nos faz compreender aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, meu Deus, nós não nos conformamos como o mundo tem se comportado e por isso lutamos para ter a Tua mente, o Teu entendimento. Por isso, fale conosco e fica aqui conosco através dessa meditação. Amém. Salmos 53, versículo 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então, olha o primeiro erro do nécio, né? É o louco, aquele que desconsidera Deus. Então ele pensa assim: Deus não existe, Deus não está me vendo, então eu posso fazer tudo de errado. O primeiro erro. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O comentário daqui diz: olhou desde os céus. As escrituras revelam que Deus olha para a humanidade a fim de encontrar pessoas com entendimento, ou seja, com sabedoria, temor e disposição para buscá-lo. Porém, o que ele tem visto de forma abundante são pessoas egoístas, injustas, caluniadoras, rancorosas e materialistas. O que o Altíssimo tem visto quando olha para você. Então, essa tem que ser nossa preocupação, né? Quando ele olha para mim, o que ele tem visto em mim? Daí a necessidade, por exemplo, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Porque enquanto a pessoa não é convencida pelo pecado, mas pelo Espírito Santo, ela continua praticando. Mas quando a pessoa diz: Senhor, no que eu tenho errado? Aonde eu tenho falhado? Então nós buscamos em Deus e Ele, sendo Espírito, nos revela. Olha o 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nenhum sequer. Nenhum sequer. Inspirado pelo Espírito de Deus, o salmista explica que ainda que muitos se considerem bons, caridosos e corretos, não há sequer um ser humano perfeitamente justo. Romanos 3, do 10 ao 12, o apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isto é, todas as pessoas necessitam do perdão e da justificação do alto para serem salvas. Aqueles que desejam levar uma vida independente do Altíssimo perecerão na sua insensatez. Então, não há perdão, não há remissão dos pecados sem haver o entendimento deles, né? A aceitação deles. Aceitar que você é um pecador já é o primeiro passo para você se arrepender. Então, é isso que ele está dizendo, que nós não podemos nos salvar por nós mesmos, não podemos. Nós somos insuficientes para isso. Por isso, dependemos 100% do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele derramou o seu sangue para nos perdoar dos pecados. No 4. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó
e se alegrará Israel. Forte esse salmo, né? Por isso temos que cada vez mais estar aos pés do Senhor Jesus para garantir nossa salvação. Salmos 60. E o Bispo Macedo faz um comentário assim: essa narrativa descreve uma lamentação de Davi pela derrota do exército de Israel em uma batalha. Mas o desastre militar sofrido não era tão assustador quanto a amargura de experimentar a recusa do Todo-Poderoso em ajudar o povo. Israel perdeu a batalha por ter rejeitado a sua vontade. A bandeira que deveria reunir os soldados como estratégia para o ataque, desta vez foi um sinal para que fugisse dos inimigos. Isso mostra que o Altíssimo só estará ao nosso lado nas batalhas se obedecermos a sua palavra. Porém, se a desprezarmos, experimentaremos derrotas, pois somente nas Escrituras encontramos as instruções necessárias para vencermos as lutas do dia a dia. Seguindo para o 1. Ó Deus, Tu nos rejeitastes, Tu nos espalhastes, Tu te indignastes. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver o teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento, desde um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não será tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os seus exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. O comentário do 10. A derrota também ensina. Diariamente nas lutas da vida esperamos pelos melhores resultados, mas não é sempre que eles vêm. A derrota é um resultado temido, pois traz vergonha, dor e perdas. O salmista reconhece o fracasso do seu exército devido à negligência espiritual. E agora busca o favor e a restauração do Deus eterno. Se você também tem experimentado a derrota em alguma área da sua vida, quebrante o seu coração diante do Altíssimo e busque humildemente a sua face. Erga a sua cabeça e aproveite para aprender lições a fim de mudar suas próximas atitudes. A confiança em Deus nos faz vencer nossas batalhas espirituais também. Por isso, nós precisamos depender 100%, exclusivamente de Deus. Salmos 75. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, e a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, a sorverão e beberão. Comentário do 7, ele diz assim: a um abate e a outro exalta. O julgamento justo e incontestável procede do Eterno, e todas as pessoas estão sujeitas a ele. Mas, por presunção e ganância, muitos desejam ser exaltados, ignorando a fonte suprema
do poder e da autoridade. Isto é, agarram-se a títulos, fama e bens sem considerar a fragilidade da vida. Enquanto isso, outros se sentem injustiçados e humilhados. No entanto, estes se encontram em condições favoráveis por estarem quebrantados. Por isso, recorrem ao tribunal divino e alcançam a perfeita justiça de Deus. Porque é como o Lucas fala nos evangelhos, né? Nós devemos aprender a sermos ricos para com Deus. Ser rico para com Deus é você ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. O que muitos às vezes preferem ser ricos financeiramente e ostentar sua riqueza para os outros. Mas isso não impede, por exemplo, você ser rico para Deus e Deus conferir a você riquezas para você administrá-las. O segredo está nisso. Quando você se torna um administrador das coisas que Deus vai dando a você. Você pode ser bilionário na terra, mas aquele dinheiro não vai corromper você. Você vai ser apenas um administrador dele e tudo que você tiver vai ser para a glória e louvor do Salvador e para o ganho de outras almas. E aí diz assim o comentário do 8. O cálice da ira. Aqueles que permanecem na injustiça, usando o poder que possuem para o mal, afrontam a Deus que atraem a punição eterna. Sobre eles o soberano fará prevalecer o seu juízo, retribuirá a cada um segundo as suas próprias obras e dará de beber do cálice da sua ira. Apocalipse 14:10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Para que você entenda, enquanto a pessoa não busca salvação e ela não é lavada pelo sangue do Senhor Jesus, ela é chamada filha da ira, porque ela está condenada à morte eterna, como nós vimos em Apocalipse. Mas a partir do momento que ela aceita o sacrifício do Senhor Jesus por ela, então ela é lavada pelo sangue do Senhor Jesus e ela se torna então uma nascida de Deus, uma filha de Deus. Já não é mais filha da ira, portanto, ela viverá eternamente ao lado do seu Salvador. No 9. E eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Por vezes a aparência é de que o injusto está prevalecendo e vencendo, mas nós só vamos saber da vitória no final. O justo sempre vai prevalecer. Agora, segundo Samuel, capítulo 10, diz assim: aconteceu depois disto que morre o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Lembra que Davi tinha paz com esse rei. Esse rei era um bom rei para com Davi também. Então eles tinham paz, uma certa amizade. Então o filho dele era muito novo. Que a gente vai ver as atitudes do jovem que não pensa nas suas atitudes. Ele age precipitadamente. No 3, então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Anum, porventura, honra Davi, o teu pai, aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi, os seus servos, para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Nanum, os servos de Davi, e lhe raspou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes, e até as nádegas, e os despediu. Quanto isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Então olha só, uma grande justiça. Aquele jovem rei cometeu, impensado, fruto de um mau conselho. Por isso que a língua ela é como um fogo, né? Ela pode colocar fogo a uma grande floresta. No 6, vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinha feito abomináveis para com Davi,
enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou nas mãos de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então, sabe o que é isso? É se lançar no meio do abismo e falar assim: olha, se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Mais ou menos isso, né? Claro, uma fábula. Mas eles se colocaram na dependência de Deus. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Então eles estavam colocando Deus à frente de tudo. Olha o 13. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Relã. A Zobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi a Relã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Zabaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. O comentário do bispo diz: maus conselhos destroem vidas. O rei dos Amonitas recebeu uma palavra que destruiu não apenas ele, mas também toda a nação. É preciso ficar atento e tomar o devido cuidado com tudo o que se ouve, porque os maus conselhos podem partir até mesmo dos mais próximos. Anum foi pessimamente orientado pelos príncipes de seu reino, por isso pereceu. E a lição que nós tiramos daqui é não tomar uma atitude precipitada, não fazer uma escolha, tomar uma decisão em cima da emoção, mas você primeiro orar a Deus, consulte a Deus se realmente aquilo que você está querendo escolher ou aquilo que você vai fazer realmente procede de Deus e vem da vontade de Deus. Porque pensa assim, a dúvida é um espírito, é o espírito do mal, o espírito do diabo. E a certeza é o espírito de Deus, é a fé dentro de você. Então, quando Deus ele fala conosco, como que eu sei que é a fé? Quando eu tenho certeza. A fé é a certeza dentro de nós. Então, você só pode agir em meio à certeza, a fé. Ainda que pareça que vai dar errado, mas porque você tem certeza vai dar certo. Por isso a dúvida é o espírito do diabo. E na dúvida, se você tomar uma atitude, fizer uma escolha, vai dar tudo errado. Então, o segredo é esse. Medite, pense bem e apresente. Leve para Deus o que você está para escolher, o que você está para fazer, tá bom? O que você tem aprendido? Põe nos comentários. Não esquece de comentar, não. Seu comentário para mim é importante. Fique bem, Deus abençoe e dê o seu gosto.